Perdido estava eu no mundo cheio de ilusão. Minha alma almejava a salvação, mas viste meu estado na horrenda perdição. Me resgatou daquela condição. Oh, como sou feliz por essa eterna salvação. Sem merecer vieste em meu lugar. Pra sempre cantarei em gratidão a ti, ó Deus. Eu quero a cada dia te louvar. Maravilhosíssima tarde com Jesus. Amém? Amém, né? Tá tudo bem, irmão José? O senhor tá bonito, hein? Vira para alguém que está do seu lado assim, falando: você está muito bonito, você está muito bonita, né? Você está muito bonito, irmão. Também recebo o mesmo, né? Você exala o bom cheiro de Cristo, né? Ouvimos hoje de manhã, né? Exala o cheiro da rosa de Saron, o lírio dos vales. Isso é maravilhoso, né? Irmão Natanael, o que nós temos para hoje? O Senhor que sempre está inovando, trazendo os hinos maravilhosos, né? A programação é contigo hoje, mano. Boa tarde com Jesus, amém? Boa tarde, eu não sei se estamos transmitindo, estamos? Tá tendo transmissão pela internet, então boa tarde também aos nossos amados irmãos pela internet. Mas, irmão Adair, dia chuvoso, gostoso, né? Dia que a gente deita e a cama parece que prende a gente, né? As lençóis, as coxas, parece que abraça a gente e não quer deixar a gente sair, né? Então, com certeza, esse é um dia bom para estar na cama, mas é melhor ainda para estar aqui na casa de Deus. Sabe por que é melhor ainda estar aqui? A gente está numa época assim que está falando muito de doença, né? Anápolis virou mais ou menos o centro das atenções. E só para deixar claro, gente, eu não fui trabalhar esse final de semana, tá bom? Não fui trabalhar. Teve alguns irmãos que vieram me perguntar: irmão, você foi trabalhar e tal, lavou as mãos? Não fui trabalhar. E mesmo se eu tivesse ido, não tinha problema nenhum, está tudo muito bem controlado. Mas Anápolis está sendo o centro das atenções, né, do Brasil aí, porque nós estamos falando de vírus, né? Vírus que sai lá da China e que contamina o mundo inteiro. Mas vamos pensar de uma forma diferente. Vamos pensar assim, ó, vamos imaginar vocês que surgisse daí para frente, mais para frente aí, um vírus muito mais letal do que esse que surgiu agora, coronavírus, né? Mas vamos imaginar que se tivesse surgido um vírus muito mais letal do que esse, e que de repente fizessem uma pesquisa e descobrisse que a cura para tal vírus, para esse vírus mortal, estivesse no sangue de algumas pessoas. De repente, alguma substância presente no sangue de algumas pessoas específicas. E aí eles começassem a fazer alguns testes de modo aí para tentar localizar essas pessoas que pudessem curar essa doença. Isso é uma situação hipotética, claro. E que de repente eles descobrissem que o seu sangue, irmã Kélita, ou o seu irmão Jael, ou o seu rapaz, o seu sangue salvaria a humanidade toda. E de repente eles descobrissem que só você tivesse essa propriedade no sangue. E que para que a humanidade toda se salvasse, só você deveria doar todo o seu sangue. Como é que você se sentiria? Pensa um pouquinho. Você doaria? Doaria, irmã Stephanie? Cadê a irmã Stephanie? Eu olhei para a irmã da irmã Stephanie e falei: irmã Stephanie, doaria todo o seu sangue para salvar toda a humanidade hoje? Vamos dizer assim, ó, a cura para o coronavírus está no seu sangue, irmã Stephanie. Você doaria todo o seu sangue para salvar toda a humanidade? Cadê o microfone? Eu quero ver esse pessoal pensar um pouquinho. Doaria? Sim ou não, irmã Stephanie? Sim ou não? A parte humana é egoísta, né? Então não. Deixa a humanidade morrer, eu sobrevivo sozinha. Tá certo. Doaria, irmão? Você doaria todo o seu sangue? Eu arrancava o couro também, eu cobrava dinheiro. Tá certo. O irmão já está pensando no dinheiro. Cobra todo o dinheiro, aí tirou todo o sangue. Aí ficou. E o dinheiro? Eu vou falar. Irmã Kélita, doaria todo o seu sangue? Se descobrisse agora, por exemplo, hoje, descobrisse que no seu sangue tinha uma substância que salvaria a humanidade do coronavírus. Eu doaria um pouco. Um pouco? Mas aí não seria suficiente para salvar a humanidade. Para salvar a humanidade, você tem que doar todo o seu sangue.
E aí? Doaria ou não? Acho que eu doaria. Doaria? Olha que coisa boa. Mas aí atrás, irmã Jael, só balança a cabeça, sim ou não? Hã? Ah. Irmã Jael, eu não entendi como é que é. O que você ia fazer, irmã Jael? Eu pediria umas semanas para mim viver bem a vida. Depois eu... Mas durante essa semana que você está pedindo, tem gente morrendo. Eu sinto muito. Tá certo. E o senhor, irmão, o evangelista ali, doaria todo o seu sangue se você descobrisse que o coronavírus... Eu quero perguntar do irmão. O irmão doaria todo o seu sangue para curar o coronavírus da humanidade hoje? Sim ou não? Sim, né, irmão? Sim, doaria. Com certeza. Tá certo. Amém. E aí, e você, irmão Odair? Doaria tudo? Eu achei interessante a resposta da irmã Kelita, que doaria uma parte. E aí, enquanto isso, a ciência ela é tão avançada que ela vai, através daquela parte doada, desenvolver o antídoto. Achei legal, né? Muito boa, né? Olha, a resposta de vocês foram todas muito boas, né? É claro que a gente, como humanos, nosso pensamento é de humano mesmo, né? Teve alguns que disseram, doaria, ou eu não sei, talvez não. Talvez não. Mas existe circunstância, irmão, Natanael, aqui é que assim, a gente não está se deparando com isso. Isso. Mas eu te garanto que se tivesse lá no hospital seu pai falasse ele precisa de um rim seu. Ah, com certeza. Isso é indiscutível, né? Mas entendeu? Então, às vezes, quando você está presente naquela circunstância, realmente você faz toda uma avaliação e fala, não. Mas é claro que isso tudo que nós estamos falando, como diz o irmão Adair, depende da situação. Mas vamos mudar um pouquinho o nosso foco. Houve um que pensou assim: a humanidade está toda contaminada com o vírus do pecado, então eu vou descer lá e vou dar todo o meu sangue para salvar eles. É claro que nós não nos comparamos a Deus. Era o pensamento de Deus ser salvador, ser curador. Ele fez isso por amor a nós. Ele olhou para a humanidade e viu que estava todo mundo contaminado com o pecado. E aí ele disse, eu vou descer lá e vou doar todo o meu sangue. E aí eu volto na nossa primeira pergunta: o que nós damos a Ele? O que nós podemos retribuir a Ele? Se nós pudéssemos, irmã Kelly, doar o nosso sangue, eu ia continuar fazendo essa pergunta, é porque eu esqueci. O que nós iríamos fazer pela irmã Kelly, né? Ô irmã Kelly, você está doando o seu sangue para salvar a minha vida. O que nós vamos poder fazer para a irmã? Vamos dizer a irmã Jael? Irmã Jael, o que você está precisando para você aproveitar essas 2 últimas semanas, irmã Jael? Já que você vai doar todo o seu sangue. Tenho certeza que toda a humanidade faria o que fosse possível para a irmã Jael aproveitar muito bem. Mas Cristo não foi assim. Ele simplesmente morreu para que hoje você pudesse estar aqui e não na sua cama, abraçado com os lençóis, abraçado com as coxas. Muito embora o frio, o clima pede para a gente fazer isso, mas mais do que isso, infinitamente maior do que isso, a prioridade é o que você está fazendo por Cristo. E você pode dizer para Ele assim: tudo para mim Tu és, Senhor Jesus. Mesmo em pensamento, em oração, tudo para mim Tu és. Vamos cantar esse corinho? Me deu vontade de cantar esse corinho hoje. Nós cantamos esse corinho, Cristo, tudo para mim Tu és, cheio de arranjos, né? Fazendo um monte de arranjos aqui. Foi maravilhoso. Foi em 2016, alguém lembra a data que a gente cantou esse corinho? Acho que foi em 2017, 17, né? Então já tem aí 3 anos aí que nós cantamos esse corinho. E nós vamos cantar ele hoje, nessa tarde. Novamente, não vai ser com todos aqueles arranjos, mas nós vamos cantar, relembrando. Vamos cantar a primeira estrofe e o coro. Vocês me ajudem, por favor. Tenho certeza que todo mundo lembra dele, principalmente os rapazes aí. Vamos lá então, por favor. Diz assim, ó: força me dá se fraco estou, luz a brilhar se escuro for, tudo pra mim Tu és. Joia preciosa encontrei, outra igual jamais terei, tudo pra mim Tu és. Cristo, meu Senhor, santo é o Teu nome. Cristo, meu Senhor, santo é o Teu
Vamos voltar. Vocês conseguem fazer o arranjo, pelo menos nessa segunda estrofe? Lembram como é que é? Uma repetição? Deixa o microfone lá com elas, por favor, irmão, daí. E aí vocês me ajudem. Vamos de novo, mais uma vez, do início, vamos lá. Força me dá se fraco estou, luz a brilhar se escuro for, tudo pra mim tu és. Joia preciosa encontrei, outra igual jamais terei, tudo pra mim tu és. Cristo, meu Senhor, santo é o teu nome. Cristo, meu Senhor, santo é o teu nome. Sinto tua paz em meu viver, tu me fizeste renascer, tudo pra mim tu és. Sede jamais eu sentirei, água da vida eu encontrei, tudo pra mim tu és. Cristo, meu Senhor, santo é o teu nome. Cristo, meu Senhor, santo é o teu nome. Que bacana, relembraram. Podem começar a estrofe também, não tem problema. Canta com a gente a primeira estrofe, depois volta. Irmãos, coloca aí a segunda estrofe, por favor. Coloca aí na letra aí. É que eu confundi, fui fazer a letra lá. Água da vida eu encontrei. Sinto tua paz em meu viver, tu me fizeste nascer, tudo para mim tu és. Pode passar. Pode passar. Não, pode passar. Sede jamais eu sentirei. Volta uma. Passou rápido. Isso. Água da vida, eu coloquei água preciosa. É possível corrigir aí, irmão Pedrinho, por favor? Água da vida, eu encontrei. Tiro preciosa e coloca encontrei. E aí, para finalizar, a gente não vai fazer todos aqueles arranjos. Então repete o coro 2 vezes. Cristo, meu Senhor, santo é o teu nome. Cristo, meu Senhor, santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Tudo pra mim tu és. Jesus, meu Senhor, tudo pra mim tu és. Muito bem, enquanto o Maldair termina de distribuir, vamos cantar mais uma vez então? Vamos ficar de pé agora, por favor? Todos fiquem de pé agora. Ah, que beleza. Diga para ele como ele é para você, o que ele é para você. Se ele é tudo, então canta de novo para ele, canta com força, tá bom? Vamos lá, com força. Se me dá se fraco estou, luz a brilhar se escuro for, tudo pra mim tu és. Joia preciosa encontrei, outra igual jamais terei, tudo pra mim tu és. Cristo, meu Senhor, santo é o teu nome. Cristo,
esqueça disso. Diga isso para Ele todo dia. Diga isso para Jesus todo dia, o quanto Ele é importante para você. E Ele vai se lembrar disso. Deus abençoe vocês, podem se assentar. Obrigado, irmão Natanael, graças a Deus. Bom é nós estarmos aqui. Vamos abrir a Bíblia lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12. E eu quero falar de um assunto muito interessante, muito importante para os nossos dias. Na verdade, sempre foi importante também, né? E é algo em que ninguém tem planejado. Duvido se aqui alguém tem colocado no planejamento 2020. Através da internet também. É um desafio, né, irmão? Um desafio. Muito bem. Acharam já? Provérbios 14, 12. Mais ou menos o que quer dizer, hein? Vamos ficar aí pé, irmão Júnior? Lê para nós Provérbios 14, 12. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são os caminhos da morte. Morte, irmão Natanael. Ninguém planeja. Alguém planeja? Ninguém planeja, ninguém coloca. Mas pode acontecer? Pode. Por que não? Para quem está namorando, pode acontecer uma fatalidade, perder o seu namorado, sua namorada. Um recém-casado, pode acontecer. Nós vamos ter um filho. E se esse filho nascer morto? E se ele viver apenas alguns meses ou os primeiros anos de vida? Como nós vamos reagir diante dessa circunstância? Algo que o irmão Natanael colocou aqui no começo. É claro que, segundo a psicologia, nós não conhecemos a nós mesmos. Só podemos saber as nossas reações diante realmente de um fato real. Mas a morte, ela significa fim da vida. Óbvio, né? O oposto da vida. É uma interrupção definitiva de um organismo vivo. Eu vou acrescentar, não só de um organismo vivo, mas às vezes a morte de um projeto. A morte de um sonho, né? Vamos estender mais, né? A morte de um sentimento, a morte de uma paixão, de um prazer, de um desejo. Existem, nós como seres humanos estamos sujeitos a isso. Tiago, ele chegou a dizer que Elias, é aquele Elias que diz, segundo as minhas palavras, não choverá por 3 anos e meio. Tiago, escrevendo a respeito, né, dando uma das biografias deste homem, ele diz que ele tinha as mesmas paixões que você, irmão Demir, que você, irmão Jackson, que eu, que cada um de nós. As mesmas paixões, mas como que fez ele ser o que ele foi? Mas ainda falando sobre morte, mas irmão Dair, falar de morte, sim, nós temos que falar de morte para quem está vivo, né? Não tem sentido, né? Falar para quem já está morto. Quando se tem um culto fúnebre, e às vezes, já tem acontecido, às vezes a pessoa não é da mesma fé, não professa a mesma fé que a gente. Vai-se ali pregar, é para quem está vivo. Não se fala do destino eterno de ninguém, né? Nós não temos como julgar o destino eterno de ninguém. Ninguém sabe os últimos segundos que aquela vida, que aquela pessoa passou. Para quem assistiu até o julgamento daquele ladrão da direita, estaria falando que ele estava condenado nas profundezas do inferno, né? Quem não assistiu lá, ele pregado na cruz, não viu o desfecho, né? Não viu o final. Mas vocês receberam um número. E fiquem tranquilos, não é o primeiro da fila, o segundo, o terceiro, não é o quarto não, entendeu? Apesar que cada um tem uma senha, nós não sabemos qual, né? E essa senha pode ser acionada, eu não sei. Talvez a minha seja nessa próxima semana. Geralmente as pessoas falam, nossa, mas tão jovem, com coisa que tem que ser velho, né? Para ser chamado, né? Nossa, mas está em uma perfeita saúde. Sim. O pastor Joaquim, ele falou numa mensagem, desculpa interromper, o pastor Joaquim falou numa mensagem do encontro, ele disse, todos nós estamos na sala de espera, só aguardando ser chamado número por número, né?
Todos E na nós. hora que chamar essa cena, não adianta falar, nossa, mas tem um irmão aqui do meu lado, por uma senha a mais ou uma senha a menos, né? Quer dizer, vai estar chamando você, então é você. Única situação, nós, é claro, tem uma frase que diz assim, irmão Natanel, única certeza que nós temos é a morte. Nós que vivemos nessa última era, nós podemos dizer, os eleitos, você ainda tem um arrebatamento, né? Então, quer dizer, pode ser que não experimente o gosto da morte, pode ser que aconteça o arrebatamento, mas fora isso, o arrebatamento, todos. Aquilo que foi dito lá no Jardim do Éden, que és pó e ao pó retornarás, ele acontece. Qual é a tendência? Quando uma pessoa vai crescendo, quando está mais jovem, né? Está mais, o ombro ereto, né, irmão Naftali? Vai envelhecendo, ele vai o quê? O ombro vai caindo, né? Ele vai se encurvando, né, irmão Anderson? Vai se encurvando. O irmão Brana disse, é justamente que já está voltando para o pó, né? A tendência é essa. Mas, irmãos, em razão do tempo, e para nós sermos mais proveitosos, a outra grande boa notícia que eu tenho para dar, é vocês que vão fazer o companheirismo. Olha que coisa boa, né? Que felicidade expressada nos rostos, né? Isso é uma bênção tão grande. Aqueles que pegaram o número 1, por favor, pode ser que talvez algum tenha mais, outro tenha menos. Aqueles que não pegaram senha nenhuma, no final aqui já vai pegando comigo. Então o número 1, já vocês escolhem entre vocês, vai ser o seguinte, vocês vão escolher entre vocês, vocês vão se reunir ali no átrio. Eu tenho aqui alguns parágrafos da mensagem, o irmão Brana falando a respeito desse assunto. Então, a equipe do número 1 vai reunir, vai ler o que está aqui, e veio de bônus também uma pergunta. Entendeu? Então, vocês vão desenvolver, vão ter 10 minutos, todo mundo vai ter 10 minutos, 1, 2, 3 ou 4 também. Tá? Então, vocês vão ler o que o irmão Brana estava falando aqui, trazer para os nossos dias também, e respondendo também essa pergunta. Só que vocês vão ter um tempo suficiente de 5 minutos para fazer tudo isso, né? Vai ser um tempo bem corrido, mas vai ser bem proveitoso, então é bem objetivo. Ao escolher alguém para falar, pelo menos 2 pessoas, né? Para não ficar monótono, só um falando, o mínimo 2, pode ser 3? Sim, entendeu? Para não ficar monótono, só um falando e tal, então pelo menos 2, entenderam? Tá facinho, né? O número 1, quem são os número 1? Vocês podem reunir ali, o irmão Naftali vai acender a luz ali, ligar o ventilador. Quem for o número 1 já pode ir indo já para o átrio lá. Os números 2 da fila, qual que é os número 2? Número 2. Vai lá, vocês lá, o número 2, pode ir lá. Olha, é 5 para 5, então 5 e 5, vocês já retornam. O irmão Natanael vai começar cantando um corinho, e aí é o toque de recolhimento. Número 3, cadê os 3? Número 4. Vocês é 3, 4. Muito bem, quem não pegou a sua senha, faça favor aqui para pegar aqui para... Enquanto isso, os irmãos da internet e os irmãos do estúdio vai soltar algum vídeo, né? Para poder vocês acompanhando também a programação. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que a porta te espera velando, vela por ti e por mim, pois que esperamos Jesus convidando.
Sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já. Vem já, vem já, alma cansada, vem chama, ó pecador, anos têm passado já. Continua conversando com Ele, com seu coração. Continua pensando. Desde o dia Conversando com que Ele. eu criei. Quantas coisas você já não sofreu pela mensagem? Duras batalhas pelejadas, mas ainda estou aqui. Será que com isso você não consegue ter um alívio agora? Não tem sido fácil avançar. Descanse Ele. Deixa seu coração descansar um pouco. É difícil este caminho, mas tuas mãos tão poderosas até aqui me tem Mas você pode cantar agora. A igreja cantando. A igreja convida em si mesmo. Mas ainda estou aqui, confiando só em ti, Senhor. Mas ainda estou aqui. Mas ainda estou aqui, pois sei que terminará essa obra. Fala isso agora pra Deus. Isso como gratidão. Aproveita esse momento como gratidão, ó. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é só graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me sustenta até o fim. Pois agora grande é o Senhor. Agora você Vencer
habita em mim, Espírito. Então grande é o teu nome, ó Deus de Israel. Diga bem forte. Você pode glorificar a Deus agora? Pode glorificar? Olha o que o irmão Brana fala. Se as ondas desta vida destruir tua Boa tarde com Jesus. Só para compartilhar enquanto vocês voltam, eu estou com a Bíblia aqui, King James, né? Uma Bíblia que o pastor Mauro chegou a recomendar, uma Bíblia a tradução que o irmão Brana usava, né? Uma Bíblia de estudo, e para a gente ter mais de uma tradução, o mesmo versículo que a gente leu: há caminhos que ao homem parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Irmão Odair, eu estava certa vez na faculdade, na disciplina de filosofia, o professor entrou na sala e fez a seguinte pergunta, sala cheia, né? Qual a maior certeza da vida? Aí todo mundo respondeu unânime: a morte. Ele falou assim: coisa nenhuma, vocês estão tudo errado. Aí todo mundo ficou atônito, né? Como assim não é a morte? Todo mundo tem certeza que vai morrer. Ele falou: se a maior certeza da vida fosse a morte, ninguém viveria do jeito que vive. E olha que ele não era um cristão. Não viveriam do jeito que vive, porque vivem o tempo todo achando que não vai morrer, né? Não se importando com essa coisa tão importante que é o final da vida, né? E no final da vida morrem como se nunca tivessem vivido. Foi isso que ele disse. Obrigado. Obrigado, irmão Daniel. Muito bom. E Provérbios 14, 12, o que lemos, e também 16, 25, também faz a mesma inferência. O grande sábio Salomão, repetindo mesmo, tem um sentido muito direcionado nisso. Para aqueles que acessaram a página por agora, nós estamos fazendo um trabalho com a mocidade de Anápolis, em que eles estão com algumas perguntas e parágrafos separados em 4 grupos, em que eles discutiram entre eles e vão estar fazendo aqui a apresentação. E para nós ganharmos tempo com isso e seguirmos uma lógica, vamos estar chamando o grupo número 2 para poder fazer a apresentação aqui agora, né? Muito bem. Deixa eu repetir, o grupo número 2, cadê você? Grupo número 2, venham à frente. Muito bem. Eu vou passar o microfone aqui, mas vocês repassem entre vocês com o que já foi acordado lá, tá? É todo o grupo aqui na frente aqui para saber quem que é o grupo número 2, né? Para ficar bem bonito, sair na câmera lá, bem bonito. Vocês fiquem à vontade. Até 5 minutos, né? Em razão dos demais também. E aí depois vocês fazem qual que é a pergunta aqui e respondem também, por favor. Na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, o irmão Brana fala que com o passar dos anos, a morte natural, a morte física, ela vem com o passar dos anos. E quando você entra entre seus 20 e poucos anos, você já começa a encarar um envelhecimento. As rugas começam a aparecer, você começa a ter uma mudança em seu corpo, está se aproximando do seu corpo, está se aproximando da morte.
E com isso nós podemos parar para pensar que a partir do momento em que nós nascemos, já estamos vulneráveis à morte. Então, esta é a morte física. Nos acompanha a cada minuto, e o nosso corpo nos aproxima e nos leva cada vez mais para ela. Tem a morte física e existe a morte espiritual da alma. Como? Eu me lembro de uma vez, o pastor Mauro, ele disse que algum dia pessoas iam subir aqui para tomar a ceia e iriam morrer. Ele estava dizendo sobre a morte da alma, não a morte física. E isso é o que vai acontecer ou tem acontecido com pessoas. Mas o que quer dizer a morte espiritual da alma? Quer dizer um desligamento eterno de Deus. Quer dizer que você está perdendo aquele contato, aquele relacionamento que você tinha com Deus. E como que isso acontece? É quando nós deixamos de ler, de orar, de viver aquilo que nós devemos viver. É quando a gente dá mais tempo para coisas que não devíamos e deixamos Ele de lado, as coisas de Deus de lado. Aquele destaque, não só as coisas grandes, né, que nós fazemos, mas sim as pequenas que deixamos de fazer. Isso tudo faz com que nós morramos espiritualmente. Vocês têm algumas perguntas? Pastor Ed, os irmãos daqui, né, os evangelistas também, caso tiver algum complemento também, vocês sintam-se à vontade, né? O irmão Brana fala a respeito dos raios, né? A cada 7 anos há uma mudança na vida da pessoa, né? A cada 7 anos. E justamente ele dizendo, né, a partir do dia dos 22 anos, né, já começa-se essa diferença no corpo físico. E ele disse: eu como o mesmo tanto que eu comia antes. E, no entanto, meu corpo já não corresponde como era antes. A energia, o vigor, a disposição, os cabelos já vão embranquecendo, já vai caindo, né? E tudo isso vai sentindo esse reflexo no corpo. E é justamente o que os raios, né, internas, as luzes de vida que ela vai realmente apagando, né? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Pode se assentar. Muito bem. E vamos na mesma sequência lógica também, não vamos chamar o número 4, número 4, o grupo número 4 aqui na frente, também para poder estar apresentando. A morte começa a atingir, e olha que quando o irmão Brana disse isso na mensagem Perguntas e Respostas, disse no ano 53, né? Ou seja, estamos aí há 50, quanto? Quase 67 anos, né? 67 anos. Nossa, e hoje, né? E hoje, como que a alimentação, tudo tem se mudado, né? Pois bem, irmãos, pelo que nós discutimos, né? A nossa pergunta é: qual a diferença entre a morte do justo e a do ímpio? E aí nós falamos que o justo, ele tem segurança na hora da morte pelo fato dele ver que o lugar onde ele está ainda é para a sexta dimensão. E o ímpio não tem segurança porque ele também sabe que ele não está indo para um lugar muito bom. E também, o que adianta nós termos uma fé grande em um alvo errado, né? No caso, o justo, ele pode ter a fé pequena, mas é no alvo certo. Já o ímpio, não. Bom, essa pergunta também veio a encaixar também no Salmo 73, a qual o salmista diz que ele quase desfaleceu seus pés ao olhar para o ímpio, né? O ímpio tinha prosperidade, fazendo tanta maldade, em tantos caminhos maus, mas Deus no santuário mostrou ele, olha o final deles. Então ele renovou a sua fé naquilo. E nós temos isso, que é olhar somente para Jesus, não a vida de um ou outro, do ímpio, mas olhar a vida de Cristo, que é o justo, o nosso guia.
da mensagem aqui está falando sobre os sacrifícios que os ímpios fazem, né? Que às vezes eles fazem tantos sacrifícios assim para algo que não vai adiantar nada, enquanto nós temos o que é certo, né? E às vezes não damos tanto valor. Inclusive tem uma parte aqui que ele fala que uma cena deplorável outro dia, enquanto subia ao Gólgota para a cidade, ou melhor, saindo da cidade de Jerusalém. Ali estava bem no próprio solo da crucificação, em um cemitério muçulmano, uma mulher que deitou-se sob um monte de ervas silvestres que ela havia colocado ali, com um velho pedaço de pão preto. Ela estava deitada ali fazia dias, chorando pela alma de seu amado que havia partido, bem no solo onde a cruz havia estado, e então ver o mundo em sua condição pagã. E aqui no final ele fala assim que um dia ele tinha levado o Billy na sepultura da mãe dele, e Billy estava chorando, e aí ele falou falou assim: Billy, aí estão sua mãe e sua irmãzinha. Seus corpos estão aqui embaixo, suas almas na presença de Deus. Mas além do mar, do outro lado, existe um túmulo vazio hoje, que é um memorial a todos os cristãos. Ele vive. Só voltando ao que no início a Rebeca falou, é o lugar onde está a sua fé. Pastor Mauro falou que recentemente ele tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas uma fé pura e no lugar correto. E essa diferença, quando os ímpios aqui, tem um parágrafo aqui que fala de uma pessoa que estava com suas mãos há 40 anos lá no Buda. E ele disse que só ia tirar quando o Buda respondesse ele. Então, uma grande fé, um grande sacrifício, mas no lugar errado. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, né? 40 anos, né, com os braços levantados, as mãos... Oi, pastor. Com as mãos levantadas e em prol de um Deus pagão que não vive, né? Estava pensando aqui a diferença da morte do justo com do ímpio, né? Porque o ímpio ele teme a morte natural. Quase todos têm medo da morte natural. E nós cristãos tememos a morte espiritual, que é a mais difícil, né? A pessoa morrer fisicamente, ele pode ter a chance lá no trono branco, né? Mas se a pessoa morrer espiritualmente, o profeta diz: me queime, me corte aos pedacinhos, me enche de enxofre, mas não deixe eu comparecer diante do trono branco, não. Então, eu vejo assim, a maior diferença é essa, que o cristão teme a morte espiritual, o ímpio teme a morte natural. Exatamente. E o que o senhor falou hoje de manhã, né, pastor Ed, sobre o que os homens eles pisam em lugares santos, sagrados, com sapatos cheios de tachinhas, né, com pregos, com pontas, onde os anjos eles temem pisar descalço, né? Então, às vezes o homem ele tem muita ousadia nisso, né? Aonde chegou um determinado homem, chegou para o irmão Brano e disse: se tu és um curador divino, então me fira aqui de cegueira, então. Faz eu ser cego aqui. Ele disse: como? Se você já é um cego, né? Então não é o natural, né? Mas é o espiritual. E o cristão que ele mais busca realmente é o quê? Conservar a vida espiritual. E Jesus ele diz: não teme, porém, aquele que pode matar o corpo, mas não mata a alma. Antes temei aquele que pode matar a alma e enviá-la também para o inferno, né? O grupo número 1, por favor, grupo número 1. Está sendo muito boa a participação de vocês, muito obrigado, né? Eu acredito que todos estão aprendendo algo mais também, né? E a vinda aqui na frente tira mais a timidez, né? O nervosismo, já vai se trabalhando mais isto também, né? Grupo número 1, vocês comentam o que está na mensagem também e a pergunta também. Bom, nós ficamos com a mensagem: ide, dizei aos meus discípulos.
E aqui o irmão Brana relata a partida daquele irmão que era muito amigo dele, que inclusive escreveu o hino Somente Crer. Relembrando um pouco o que o segundo grupo falou, eles disseram que o justo não teme a morte física porque sabe para onde vai. E aqui, quando todos fecharam as cortinas do quarto, porque o irmão estava partindo, ele perguntou, quem está para morrer, vocês ou eu? Então, quer dizer, ele já sabia para onde ele estava indo, e que o irmão Brana ainda fala, quando ele virou e tomou a mão de Lucas, disse, nós passamos por muitas coisas, mas pense nisto, daqui a 5 minutos eu estarei na presença de Jesus Cristo, vestido com sua justiça. Então, se nós perguntarmos para qualquer pessoa, todos têm medo da morte física. Mas, como o pastor Ed acabou de dizer, o mais triste não é isso. Então, o eleito ele tem essa segurança. A morte física não é o fim. Então, é só o início de uma nova vida. O fim dessa vida sofredora e o início de uma nova vida em Cristo. E também ainda na mensagem, e dizei aos meus discípulos. O irmão Brana fala aqui de um escritor, que ele diz, a única coisa que Deus fez com a morte foi, ele colocou uma carruagem e arreou. No caso, Deus, aqui o irmão Brana está falando que a morte, ela é simplesmente uma doce carruagem, né? O que um poeta escreveu, um escritor. E assim, ele está falando, no caso, é da primeira morte, né? Que nós temos a pergunta, como ocorre a primeira e a segunda morte, segundo a Bíblia? A primeira morte, no caso, hoje, acontece que os eleitos, aqueles que são eleitos, eles vão para a sexta dimensão. E já os ímpios, eles vão para a quarta dimensão, quinta dimensão. Isso. E assim, isso ocorre na primeira morte. Então, como a irmã falou, nós que temos a segurança, a morte seria mais uma doce carruagem que vai aproximar mais de Deus, entende? Então, aí já a segunda morte já é aquela que vai eliminar todos os ímpios, né? Com Satanás e seus anjos. Então, a segunda morte, ela não vai, é a última, na qual vai ser definitiva, irá assim apagar de todo o lugar, né, para sempre o pecado e a morte, né? Esta acontece a segunda morte, né? E é o que nós temos segurança hoje, é que a primeira morte só há de nos aproximar mais de Deus. Boa tarde. Só queria complementar. Em Apocalipse 20, ele refere sobre Apocalipse 20, versículos 5 e 6. Ele refere sobre as duas mortes, como pergunta ali. Mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabaram. E esta é a primeira ressurreição. Então se refere à primeira morte. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, seria a primeira morte. Sobre estes não tem um poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Aí seria a segunda morte. A segunda morte não tem poder sobre os que ressuscitarem na primeira. Em Coríntios, ele fala também. Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí ele se refere à segunda morte, né? A morte não tem poder sobre os que ressuscitarem na primeira. Deus abençoe, podemos assentar. Muito bem. A primeira ressurreição fará parte dela apenas os eleitos de Deus, né? Que vai ouvir essa voz de arcanjo, vai ter essa primeira ressurreição para então encontrar o Senhor nos ares, conforme está em Tessalonicenses. A segunda ressurreição, ela já é geral, mas participe da primeira ressurreição apenas esses cristãos.
E a morte, ela é como uma doce carruagem, né? Por isso que você pode cantar nesta noite, né? Vem logo, doce carruagem. Vem logo, doce carruagem. Se você teme a morte, há uma insegurança contra você. O que está te deixando tão inseguro assim? Como nós ouvimos, o cristão, ele não teme a morte física. Tudo que um assaltante ele pode fazer é abater esse corpo, colocar mais perto de Deus. Esse Paul Reeder, ele que escreveu o hino Somente Crer, diz o irmão Branham que ele era muito brincalhão, e quando ele estava morrendo, então as pessoas começaram a cantar aqueles corinhos, né, bem lento e tudo. Diz que ele abriu o olho assim e disse: espera aí, quem está morrendo? Sou eu ou vocês? Cantem hinos animados, avivados, porque esse é o momento em que eu estou para encontrar o Senhor. Buzz Ward, um dos evangelistas, grandes evangelistas no tempo do irmão Branham, quando ele estava morrendo, o irmão Branham perguntou para ele, né, qual foi o melhor momento da sua vida, né, tentando recordar, talvez no tempo da jovialidade dele, da força, do vigor dele, quando ele ganhava almas para Cristo. Ele disse: irmão Branham, o melhor momento de toda a minha vida está sendo aqui agora, porque é justamente aquele que há tantos anos eu preguei, para muitos eu preguei, logo vou encontrar ele. Então a morte, o que significava a morte, né? Para eles. O que significava a morte para aqueles que estavam lá no Coliseu Romano? Para aqueles que eram perseguidos por Roma? Não significava nada. E por que deve significar algo para a gente? Para nós já então finalizarmos o grupo de número 3, por favor, grupo de número 3. Bom, na mesma mensagem que os irmãos do grupo 1 trouxeram, e de dizer aos meus discípulos, foi uma das quais nós recebemos. E aqui o profeta ele relata vários casos de pessoas que não viveram em Cristo e partiram fora de Cristo. Só que a morte deles foi bem trágica, foram agonizantes, porque eles viveram o tempo todo blasfemando contra Deus, e no momento de sua morte foi uma morte muito ruim. A exemplo aqui que ele traz uma história de um casal em que a esposa ia à igreja, mas o irmão não ia à igreja. Ele ficava lá na fazenda, arando a terra e blasfemando contra Deus, enquanto a esposa estava indo na igreja. Em um certo momento caiu um raio nessa plantação dele, e ele no mesmo momento blasfemou contra Deus. Nisso caiu outro raio no estábulo e matou todos os animais que estavam lá. Passou algumas semanas, ele começou a sofrer de sérios problemas com febre, e quando ele estava morrendo, naquele mesmo momento, ele acabou virando para os filhos dele falando assim: olha, não sigam os meus caminhos, sigam os caminhos da sua mãe. Foi um caminho muito ruim. E aqui ele traz, por exemplo, grandes homens falando assim: estou entrando na escuridão, não sei para onde vou. Outro até fala: parece haver 2 muros. E eu gritei: parece apenas um eco na parede, e há uma parede. Então todos que morreram fora de Cristo, no momento de sua morte, na sua morte física, foi algo muito ruim. A pergunta que nós recebemos, ela já traz mais para o nosso lado espiritual, que é como morrer para o mundo e nascer para Cristo. Boa tarde com Jesus. A pergunta é essa que o irmão Elias Júnior acabou de fazer: como morrer para o mundo e nascer em Cristo? O ato de morrer para o mundo e nascer em Cristo são duas coisas simultâneas. Ao mesmo tempo que nós morremos para o mundo, nós automaticamente nascemos para Cristo. Pois temos aprendido que quanto mais falamos com Deus, menos falamos com os homens e com as coisas aqui terrenas. Então, o nascimento. O que envolve nascimento? Temos ouvido que nascimento envolve sujeira, é um processo doloroso. O novo nascimento, nascer em Cristo novamente, tirar toda aquelas amarras que nos seguravam aqui e viver para Cristo. Isso é um processo doloroso, mas que é algo gratificante e edificante. Aqui na mensagem Demonologia e Estado Físico, no parágrafo 24, parte dele, o irmão Branham disse: Jesus disse: aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não virá a julgamento, mas passará da morte à vida. Então, ele não pode morrer. Então, a pessoa, quando atinge esse processo, ela tem vida eterna. Então, quando partimos daqui para lá, não é simplesmente o fim de uma vida que teve um começo.
mas como sempre temos ouvido aqui nas reuniões de irmãos que já partiram, é o início de uma vida que nunca terá um fim. Esse início de uma vida que nunca terá o fim, para nós cristãos, irmão Pedro, entra aí a predestinação. Nós, na nossa conversa ali fora, nós concluímos isso. O profeta fala naquele pequeno texto lá que o mundo preocupa por quê? Porque eles não têm essa revelação do que é o pós-vida, o pós-morte, a outra vida. Por isso que eles se preocupam. Por isso que eles sentem, né, a morte, né, carnal. Até porque eles não estão preparados e muitos também não são predestinados. Porque aqueles que são predestinados, irmão Pedro e irmãos, eles sentem prazer em sentir essa dor do parto, como o irmão Pedro falou, essa dor do novo nascimento. Ele sente prazer em sair dessa sujeira, porque tem uma nova vida, tem algo no além, tem algo que o faz rejubilar e sentir assim, é um novo corpo, né? É um novo ser, como nós aprendemos, o profeta fala sobre isso. Então a diferença do cristão e o ímpio está nisso aí, pastor Ed falou ali antes também. O cristão, ele tem essa revelação, ele tem essa coisa de Deus, dada por Deus, até por predestinação. Então aí ele se sente mais forte por dar meia volta e adquirir esse novo nascimento, sair dessa sujeira, se descolar deste mundo. Aí alguém pode dizer assim, mas se é predestinação, então eu não deveria, né, a pessoa não deveria estar lá para ter que ter esse novo nascimento. Não, nós somos humanos, estamos na dimensão humana, estamos sobre uma carcaça humana, que o profeta fala que não vale mais nada do que uma colherzinha de, né? Nós já sabemos, em dinheiro, em valor real, quase que nada. Mas a diferença está nessa predestinação, no que nós recebemos antes da fundação do mundo. É o que nos faz sentir felizes por isso. Deus nos elegeu, nos predestinou antes da fundação do mundo. O que é predestinação? Pré-destino. Você já sabe do que você é. Você pode estar um momento, um deslize, deu um tropeço, mas o pré-destino já está nas suas mãos. Amém, meus irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, né? Essa carcaça, né, irmão Jeremias, não vale mais que 86 centavos de dólares, né? Mas às vezes, como disse o irmão Breno, coloca-se um chapéu de 90 dólares, né? Coloca uma roupa de $1.000, um sapato de 200 dólares e assim vai enfeitando toda essa carcaça que és pó e ao pó retornarás. Sim, irmão Naftali. Tem um colega que fala assim, na vida, para tudo tem jeito na vida, menos para a morte. Para nós eu falo o contrário, para tudo tem jeito na vida e principalmente para a morte, que nós temos a vida eterna. Amém, irmão. Por este destaque o senhor vai fazer uma oração aqui para a gente finalizar, né? Jesus, ele disse assim, irmãos jovens, ele disse, não quereis vir a mim para terdes vida? Vamos encerrar com essa pergunta, também através da internet também. E não quereis vir a mim para terdes vida? Senhor Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde. Muito obrigado por este trabalho aqui, Senhor, apresentado. Esses jovens, esse conhecimento na palavra, Senhor. Nos dá segurança, ó Pai, essa mensagem, esse profeta, nos dá segurança em responder essa pergunta. Para onde você vai passar quando você morrer? Nós teremos vida eterna, ó Pai. Temos essa bendita segurança, Senhor, porque Jesus Cristo é o nosso Deus. Jesus Cristo nos predestinou, nos elegeu antes da fundação do mundo. Nós te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.